Boa noite aí, já vi Xerife Pink. Já vi alguém que disse que o livro é dela. Fala, Jorge. Seja bem-vindo. Galera, o negócio é o seguinte, hoje, por motivos de logística mais uma vez, eu vou me limitar a conversar com vocês, fazer o sorteio, conversar rapidinho com vocês sobre condição coercitiva, e hoje não vai ser transmissão fidel, fiquem tranquilos. Hoje obrigatoriamente tem que ser rápido. Boa noite, pessoal que está entrando aí agora. Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer muito vocês. Deixa eu diminuir aqui. Queria agradecer muito vocês porque a proposta lá do grupo de estudos me surpreendeu. Eu recebi mais de 300 e-mails, ainda mais depois que a professora Angélica fez a divulgação. Então tá difícil fazer a gestão da atividade. Vocês podem ficar tranquilos, a Angélica ontem deu a dica. Ontem, quando ela falou, já tinha mais de 100 e poucos e-mails. Então o que a gente fez? Ela tem um contato bom com o Dalmo do Saber Mais Direito. Ele vai entrar na parte de logística com a gente. Todas as mensagens serão respondidas, podem ficar tranquilos. Nós vamos selecionar o pessoal, não tem o menor problema. A gente pensa numa proposta para quem ficar na cota excessiva. De repente a gente lança uma segunda etapa, mas fiquem tranquilos, todos vocês serão respondidos, né? Eu recebi algumas mensagens no direct do Instagram durante o dia. Tô ansioso, tô nervosa, não recebi a resposta. Fiquem tranquilos, ninguém recebeu resposta. Foi incompetência nossa mesmo, eu não acreditava nesse volume de atendimento. Então, fiquem bastante tranquilos, nós vamos responder a todos e eu acho que o projeto vai ser um projeto bem legal. Fala, Anderson, seja bem-vindo. Então, antes de mais nada, vocês já viram aqui na introdução da transmissão, o livro está aqui. Como eu havia dito, tá de plastiquinho ainda, esse não foi nem aberto, zero bala total, né? Eu falei para vocês, o meu tá aqui, né? Já bem sambado, lombada já aberta de tanto que eu já consultei, de tanto que eu já li. Reitero com vocês, é uma obra importante, independente de quem vai ganhar ou não, é uma obra importante, são nomes importantes para o Ministério Público, né? Para além do Alexander, que eu já falei, e do professor Polastri. O Douglas Fischer, o Mauro Fonseca, o Douglas Fischer, que é do MPF, e o Mauro Fonseca, que é do Ministério Público do Rio Grande do Sul, são nomes importantes. Tem o Bruno Calabrich, o Fauzi Hassan, então são pessoas bacanas. E eu tenho uma boa dica para vocês, não espalhem, por favor, tá? Ainda é segredo. Um dos autores aqui é o Rodrigo Brandalize. O Rodrigo Brandalize é um promotor também do Rio Grande do Sul, especializado em justiça consensual. A aula inaugural Fala, Guilherme. A aula inaugural da nossa pós lá de Ciências Penais do Ministério Público vai ser sobre a investigação direta do Ministério Público e o acordo de não persecução. Por meio lá da gestão que a gente conseguiu fazer com a Procuradoria-Geral de Justiça e com a FEMPERJ, nós vamos trazer o Rodrigo Brandalize para falar especificamente sobre acordo de não persecução penal. Acho que uma aula que vocês devem assistir. É um evento que é gratuito, aberto, lá no Ministério Público, então no auditório do 9º andar. E o que eu quero que vocês não espalhem, por favor, pode ser emendássimo Tássio Libelli. Jorge, vamos combinar o seguinte, eu posso falar disso com vocês mais para frente, porque eu vou dar uma aula sobre esse tema na Emerge, em março. Então eu vou atualizar meu material, atualizar o que tem de jurisprudência, etc. E vou apresentar para vocês. Mesma aula que eu dei na Emerge, eu transmito para vocês aqui o material mais atualizado que eu tiver. Então segura aí, esse tema tá na agulha, até porque eu falei na transmissão passada, que é um dos temas que eu tenho bastante receio que vai cair. Se eu não me engano, a aula na Emerge é meados de março, deve ser 13, 14 de março. Eu tenho que confirmar na agenda, tá? Mas é um tema que tá pautado e eu faço questão de falar com vocês porque eu acho importante. Vamos lá. Voltando então, nós vamos ter a aula inaugural da pós, evento aberto, vai ser na verdade uma palestra lá na Procuradoria-Geral, no auditório do 9º andar. Pessoal do Rio de Janeiro, sugiro que compareça por N motivos. Fala, Juan, seja bem-vindo. Primeiro, porque, mais uma vez, vamos trazer o Rodrigo Brandalize, nome importantíssimo. Segundo, que nós vamos ter, dentre os expositores,
três colegas do Rio de Janeiro que eu acho que fazem toda a diferença na nossa preparação. O professor Emerson Garcia vai falar sobre o tema, né, investigação direta e acordo de não persecução penal. Por uma das cagadas da vida, eu já havia convidado o professor Alexander Araújo de Souza, né, então um dos examinadores da banca estará presente no evento, e acabei de conseguir comprar o passe numa aposta arrojada, né, não sou Barcelona, não sou Real Madrid, mas faço minhas apostas. Vamos lá, segura aí, estou conversando de outra coisa, né? Então, uma das minhas apostas, uma das minhas contratações é o professor Denis Assetti. Então, dos 3 membros da banca de processo penal, nesse evento, dia 2 de março, na Procuradoria, nós teremos 2 examinadores presentes falando sobre tema que é extremamente importante: investigação criminal direta pelo Ministério Público e acordo de não persecução penal. Beleza? Então, eu vou anunciar no meu Instagram, lá no Facebook também, mas dia 2 de março, é uma sexta-feira, se eu não me engano, de 9 a 1 da tarde, no auditório principal, nós vamos trabalhar sobre o tema de investigação direta e acordo de não persecução penal. O Rodrigo Brandalize, do Rio Grande do Sul, Emerson Garcia, Alexander Araújo de Souza e Denis Assetti. Perfeito? Juan, se você tirar isso aí, cara, eu vou te dar de presente o Direito Penal Ilustrado. Jorge, aberto ao público, gratuito, conto com a presença de todos vocês, é um evento que é bastante importante lá pra gente na pós, tá? Então, se vocês puderem dar essa moral e comparecerem, acho que todos nós saímos ganhando. Professor Juan e o grupo de estudo. Rafaela, não esquece esse negócio de empresarial, concentra em penal e processo, que é mais importante, né? Vamos lá. Alguém perguntou aí no meio do negócio e acabou me desconcentrando. Vamos lá, o sorteio vai ser feito agora. Já carreguei aqui o sorteio GRAN, né, com a publicação dos comentários. Temos 407 valendo. Eu vi que teve gente que entrou aqui depois que eu comecei a transmissão, perdeu, né? Ficamos alguns dias disponíveis. Eu abri o sorteio GRAN antes de começar a transmissão, então vamos lá. 407 comentários concorrendo. Se eu não me engano, são 406, porque eu acho que eu respondi alguém, então alguém vai se eu me sortear, eu juro que eu repito. Eu vou transferir vocês aqui para a tela para vocês poderem acompanhar, tá? Então vamos lá. Post selecionado é o post do sorteio, tá? 407 comentários. Podem ver lá. 408 concorrendo, né? Tem o meu comentário mais 407. E aí, podemos sortear? Vou fazer uma auditagem, pode deixar. Vou chamar um pessoal bacana para fazer a auditagem. A ideia era trazer o Dante para fazer o sorteio, mas o vídeo foi mais interessante. Videozinho lá do PJ Masks, então eu mesmo vou sortear. Vambora, 1, 2, 3 e boa sorte. 373. Mariana Nunes Lombardi indicou aqui Yara Zainotti, Dudu Carius e Renata Goulart. Então, só para a galera confirmar, 373. Eu vou ainda verificar se está tudo certinho em referência, né, às regras do sorteio. E vou fazer o contato com ela. Caso ela não, caso não esteja certo, a gente faz um novo sorteio num novo evento, né? Fiquem tranquilos, novos sorteios virão. Achei bacana essa ideia e se tem uma coisa que eu gosto de dar de presente é livro, então fiquem bastante tranquilos. Vamos ter outras oportunidades. Vamos lá, em relação ao tema que eu queria conversar com vocês rapidinho, né? É só uma observação. E Juan, aproveita aí, né? Já que você gosta dos meus materiais, lá do CERS, eu trouxe uns 4 slides para a gente conversar aqui com o pessoal da live, da Corrente do Bem, né? E é um material que o pessoal do CERS já teve acesso, já foi mastigadinho, explicado lá, mas é um tema que eu faço questão de conversar com vocês aqui da Corrente do Bem também. Vamos lá, só para fechar, no final eu repito a questão da palestra, mas dia 2 de março, né, é uma sexta-feira, de 9 às 13 horas, lá no auditório do 9º andar da Procuradoria-Geral de Justiça,
Avenida Marechal Câmara, 370, nono andar. Nós vamos fazer o evento inicial do segundo módulo da pós de Ciências Penais do Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o tema de investigação criminal direta pelo Ministério Público e acordo de não persecução penal. Dentre os palestrantes, Rodrigo Brandalize, promotor de justiça do Rio Grande do Sul, especialista em justiça consensual, membros da banca examinadora, procurador de justiça Denis Assetti e o promotor de justiça Alexander Araújo de Souza, e, de quebra, um bônus, o professor Emerson Garcia, né, que não está na banca, mas eu insisto, falei disso anteontem, insisto, é uma referência. A princípio é só chegar, não precisa de inscrição não. Quem tem que estar inscrito é o pessoal da pós, vocês são meus convidados, podem chegar. Eu não sei, lá é um ambiente de número limitado de espaço. Na pior das hipóteses, a gente inaugura lá o mezanino para ser ocupado, mas é um ambiente bastante espaçoso, acho que dá bem para ir. Juan, se ainda estiver prestando atenção aí, vai lembrar, já fez prova oral lá, né? É um dos ambientes mais desesperadores que tem para fazer prova oral, né? Dada a dimensão que tem, né? Bastante gente acompanhando, o que torna mais complicado, eleva o grau de nervosismo para realizar a prova oral, né? Na época que a gente fez a prova oral, salvo engano, eram 3 ambientes diferentes. Era o foyer do nono andar, um ambiente mais reservado, era grande, mas com menos plateia. O auditório do nono andar, que era impraticável, e um auditório que não existe mais hoje no 4º andar do prédio sede, né? E era mais tranquilo, que era mais reservado, né? Todos ambientes públicos, mas com calibragens diferentes de espectadores. Então, é bom vocês se ambientarem, porque provavelmente vocês vão fazer prova oral lá, se tudo der certo, se Deus quiser, e nós estamos torcendo para isso. E depois que vocês fizerem a prova oral lá, vocês vão tomar posse lá. Então, venham para o evento, já conheçam a casa de vocês e onde vocês vão frequentar os primeiros contatos. Foi. Meus amigos, vamos lá. A conversa de hoje rápida é o seguinte: nós vamos falar sobre condução coercitiva. Condução coercitiva, de uma maneira geral, não é um tema que levante grandes questionamentos, grandes indagações. Mas todos nós sabemos, né, vivemos no Rio de Janeiro, operações de grande porte sendo realizadas, e esse tema voltou à pauta agora recentemente por 2 motivos. Primeiro, que ele foi empregado, todo mundo sabe, em relação ao ex-presidente da República, e segundo, porque recentemente, em dezembro, agora, às vésperas do recesso forense, em dezembro de 2017, o ministro Gilmar Mendes, em uma ADPF, vê se vai ser rápido, Juan, tem um compromisso daqui a pouquinho, numa ADPF, a ADPF, na medida cautelar, na ADPF 444 do Distrito Federal, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a eficácia do artigo 260 do Código de Processo Penal Militar, Código de Processo Penal. Acabei de sair de uma audiência lá da auditoria e ainda estou com o CPPM na cabeça. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria destacar com vocês, e é um cuidado que eu peço que vocês tenham, é a questão da base normativa da condução coercitiva. Vamos lá, Jorge. Comprei o livro do Emerson Garcia que você indicou, é show de bola. Esse livro, o Ministério Público, o livro dele, que se chama Ministério Público, né? Se não me engano, Atribuições, Organização, Estrutura, algo desse gênero, assim, da editora Saraiva, é fundamental. Não só importante por conta da obra, por conta do autor, mas ele serve para uma revisão de toda a matéria de processo civil, todos os âmbitos de intervenção que o Ministério Público tem, eles fazem isso. Juan tá animado hoje, né, Juan? Comeu palhacitos no café da manhã. Vamos lá. Então, a primeira preocupação que eu peço que vocês tenham é a seguinte, é a base normativa. Por quê? Dentre 1 milhão de funções que eu consigo desempenhar, sabe-se lá como, eu sou revisor de alguns periódicos especializados em penal e processo penal. Eu recebi recentemente um artigo, daí a minha ideia de conversar com vocês, um artigo falando sobre isso, sobre a condução coercitiva, explicando o caso do ex-presidente, falando da medida cautelar na ADPF do ministro Gilmar Mendes, e com uma visão muito focada. Alguém brincou na transmissão passada, né, o hipergarantismo monocular. O que acontece?
o artigo ele pecava em alguns pontos. Além de concentrar único e exclusivamente de um lado da balança, né, não trabalhava outros temas, etc, etc, ele pecou em vários aspectos normativos. Então, a primeira preocupação que a gente tem é o seguinte: como é que eu faço a condução coercitiva de alguém? É livre? Eu escolho quem eu quero conduzir, conduzo? Existe um suporte mínimo legal, né, que eu preciso fazer referência, etc, né? Paralelo a isso, como é que surgiu essa ideia de condução coercitiva, né? Da onde que vem esse conceito, etc. Essa me parece que é a brincadeira mais antiga que o pessoal do direito tem, principalmente os homens, né, que são mais panacas, bobocas, e eu me incluo entre eles, o Juan também eu incluo de brinde aqui. Quando entram na faculdade tem aquelas brincadeiras mais bobinhas, né? E uma das brincadeiras que é mais recorrente é aquele negócio de conduzir sob vara, né? Além de conduzir sob vara, aliás, não liga não, Juan, porque eu esqueci mesmo de ligar o modo avião, tá no 4G. Resultado, condução sob vara, aí depois vira aquela brincadeira, vai na vara do juiz, etc, etc, etc. Essa expressão, na verdade, ela é a origem da ideia da condução coercitiva. A vara, explica a doutrina, ela era uma insígnia que identificava determinados juízes. Tinha uma vara vermelha, que era um juiz específico, um juiz ordinário, como era chamado, né? As ordenações falavam dessa característica. As varas brancas, aí Juan, presta atenção, as varas brancas indicando o juiz de fora, né? E quando os oficiais de justiça atuavam para atender uma ordem do juiz para conduzir alguém, se falava na condução sob vara, se falava da condução sob a insígnia, sob a ordem, sob a força, sob o poder de um determinado juiz. Isso permaneceu na nossa legislação, só que ele foi atualizado, deixou de existir a figura da vara, a insígnia de condução, passou a ser utilizado como local onde o juiz exerce a sua jurisdição, né, o juízo ou vara específica, né? E a nossa legislação, o Código de Processo Penal de 41, incorporou essa ideia, admitindo, o Juan, ainda bem que ele saiu, admitindo a condução em determinadas situações. Então esse é o primeiro slide que eu vou exibir para vocês, que é a base normativa, só para vocês terem isso detalhado. Então tá lá, condução coercitiva. Deixa eu pegar um lápis que meu dedo fica feio nesse negócio. Eu tenho a situação de testemunhas no 218. Por favor, façam uma remissão para o Tribunal do Júri, 411, parágrafo 7º. Isso aqui é uma situação especial, tá? Então, testemunhas no 218, Tribunal do Júri, 411, parágrafo 7º. Requisição de condução coercitiva que pode ser feita por promotores e procuradores na Lei Orgânica do Ministério Público da União, artigo 8º, inciso 1º, se estende, por motivos óbvios, né, artigo 80, ao Ministério Público dos Estados, né, artigo 80 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, tá? E, por último, tá aqui o acusado. Cadê o lápis? Aparece o lápis, muito bem. Acusado, 260 do Código de Processo Penal. A medida cautelar está destacado aqui, né? A medida cautelar na DPF só atingiu essa base normativa, né? Então, para vocês estão tirando foto, deixa eu ampliar aqui que eu acho que facilita a vida, né? Então, por favor, a DPF está relacionada única e exclusivamente ao 260. Essas outras situações, né? Vamos lá, 218 e o 411 permanecem válidas, assim como a legislação pertinente ao Ministério Público, tá? A única característica que eu falo, que eu chamo a atenção, é que essa base normativa que eu estou fazendo referência, né? Essa base normativa, ela diz respeito a um caso bem específico, diz respeito à situação de prévia ciência, prévia comunicação de um ato judicial e o não comparecimento imotivado da pessoa, testemunha, etc, etc. E só para complementar a informação, quando eu falei no 411, parágrafo 7º, vocês vão ver que o 411, parágrafo 7º, que cuida do rito dos crimes dolosos contra a vida, né, do Tribunal do Júri, a redação ela não é a mesma redação do artigo 218 e do artigo 260. A redação do 411, parágrafo 7º, é uma redação diferente porque
ali ela autoriza, ela investe o juiz de poderes para que ele faça a audiência plenária, né, a segunda fase do Tribunal do Júri, ter lugar. Então ele confere uma base normativa, um poder específico, concedido por lei, para que o juiz faça a audiência, o plenário do júri acontecer. Então ele pode conduzir testemunha, informante, réu, perito, quem quer que seja necessário para que aquela audiência aconteça. Tá? E mais uma vez, só remarcando, a medida cautelar na DPF 444 atingiu o 260, que é específico para acusado. Qualquer uma dessas situações, aliás, vou ressalvar, o 218 e o 260, os dois trabalham com a ideia de prévia comunicação, prévia intimação e não comparecimento injustificado. Né? Então o cara simplesmente dá WO, né? Não aparece no ato judicial, não explica, não dá um telefonema, não manda um fax, não manda um mensageiro qualquer, fala, olha, não fui porque eu fui levar minha avó na academia, tô preso, não sei aonde, etc. Não dá resposta. E aí, com base nessa ideia, seria possível, a partir da não apresentação, do não comparecimento de uma testemunha ou do réu, o juiz determinar a condução coercitiva, ou seja, o comparecimento forçado daquela pessoa a um determinado local. E o que acontece? Essa visão que eu acabei de falar com vocês e essa base normativa, ela é o que a doutrina, parte da doutrina, tem chamado de visão tradicional ou conceito tradicional de condução coercitiva. Paralelo a esse conceito tradicional, paralelo a esse conceito, né, configurando uma outra categoria, um outro corpo, nós temos o que se convencionou chamar de conceito ou concepção moderna ou atual, né, da condução coercitiva. Esse conceito moderno, ele estaria atrelado, e vejam, eu estou tomando cuidado com o verbo, né, ele estaria atrelado ao poder geral de cautela do juiz. Um parêntese. Né, para quem estuda medidas cautelares de qualquer natureza, pessoais ou reais, no processo penal, existe um debate recorrente sobre os poderes gerais de cautela do juiz. Esse debate recorrente, né, ele foi aplacado, vamos chamar assim, na reforma de 2012, quando o legislador lançou lá o rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, estabelecendo as medidas cautelares alternativas à prisão. Então, na verdade, nós sabemos que hoje nós temos algumas variações de situação processual de um investigado. Ele pode estar em situação de liberdade plena, ele pode estar numa situação que a doutrina antiga chamava de liberdade vinculada, ele pode estar numa situação de prisão e numa situação especial em relação à prisão. Né? A doutrina tem falado, e é uma expressão que eu tenho bastante cuidado em sempre explicá-la, né, em medidas substitutivas da prisão. As medidas substitutivas da prisão não se equivalem, pelo menos segundo parte da doutrina, não se equivalem às medidas alternativas. As medidas alternativas eu troco a modalidade prisão preventiva, prisão cautelar, por uma medida alternativa, né? Monitoramento eletrônico, suspensão do exercício da função pública, da atividade empresarial, qualquer coisa dessa. As chamadas medidas substitutivas da prisão, na verdade, se consubstanciam em modalidades especiais de prisão cautelar. Que modalidades especiais são essas? É exatamente a figura da prisão domiciliar. E aí, dentre essas, por isso que eu falei em plural, eu encaixaria também não só o 318, como aquelas alterações do 318. O 318 a gente sabe, a prisão domiciliar a gente sabe que tem um fundamento normativo específico. Ela é aplicada nas situações em que o sujeito está passando por uma doença grave, precisa ter um cuidado especial, né? Então, nessas situações, defere-se a prisão cautelar. Nós temos visto também no âmbito dessas operações, o que é alvo de muita crítica, não tenho a menor dúvida, mas como existe, a gente é obrigado a falar, o chamado regime domiciliar diferenciado, né? A aplicação da prisão domiciliar fora das hipóteses previstas no 318, nos incisos do 318, né? O que eu carinhosamente chamo de RDD Nutella, regime domiciliar diferenciado. Então, voltando do meu intervalo,
né, essa teoria moderna, ela sustenta que dentro dos poderes gerais de cautela do juiz criminal, a possibilidade de condução coercitiva seria uma delas. Mais uma vez, essa situação, a condução coercitiva, na visão moderna, ela não está prevista no 319, né? Não está no rol do artigo 319. A doutrina que trabalha como uma hipótese extra, uma hipótese extraordinária de medida cautelar alternativa à prisão. E a justificativa é exatamente essa, né? A medida cautelar seria uma providência menos gravosa do que a prisão preventiva, do que a prisão temporária e, portanto, passível de ser aplicada. Essa modalidade, ela é chamada pelo professor, o pessoal da foto aí, ela é chamada pelo professor Vladimir Aras de condução coercitiva autônoma, né? Então, falei do Douglas Fischer, falei do Vladimir Aras, são nomes importantíssimos, tá? Então, Vladimir Aras falando lá em condução coercitiva autônoma. E aí, vejam que está escrito ali, não depende de prévia intimação da pessoa conduzida. Pode ser decretada pelo juiz criminal competente quando não cabível a prisão preventiva, artigo 312, 313 do CPP, ou quando desnecessária ou excessiva a prisão temporária, sempre que for indispensável reter por algumas horas o suspeito, a vítima ou uma testemunha para obter elementos probatórios fundamentais para a elucidação de autoria ou da materialidade do fato tido como ilícito. E aqui cabe uma explicação que é importante. Existe uma tentativa de correlação imediata entre condução coercitiva e direito ao silêncio, sob a justificativa de que não faria sentido, não seria juridicamente viável conduzir coercitivamente determinada pessoa, porque, sendo ela suspeita, investigada ou ré, ela poderia simplesmente comparecer à presença da autoridade e se negar a prestar declarações, né, usar o direito ao silêncio. Ou, numa expansão do direito ao silêncio, né, o privilégio contra a não autoincriminação, se recusar a participar de atividades probatórias que dependam da contribuição dele, né, dessa pessoa. Então seria o caso, portanto, da não realização da condução pela inutilidade dessa medida. Por quê? Porque chegando à presença da autoridade, ou ele vai ficar em silêncio, ou ele vai se recusar a participar da atividade probatória. Uma explicação que nem sempre é dada pelos manuais. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Já fizemos o sorteio, não foi você que ganhou, mas estamos falando sobre condução coercitiva. Vamos lá, uma explicação que nem sempre é dada nesses momentos de explicação da condução coercitiva e direito ao silêncio é que, na maioria das vezes, essa condução coercitiva do acusado, ela não é feita para a oitiva dele, não é feita para o interrogatório dele, porque todos os operadores do direito estão cansados de saber que o réu, né, tem direito ao silêncio. A condução, via de regra, ela é feita, e o Vladimir fala isso nesse trecho que eu mostrei para vocês, né, e ele diz aqui textualmente, para obter elementos probatórios fundamentais para a elucidação da autoria ou da materialidade de fato tido como ilícito. E aí, na verdade, essa condução coercitiva ela serve como uma estratégia persecutória distinta da finalidade de se buscar a oitiva do acusado, do suspeito ou do indiciado, né? Então imagine o seguinte, eu estou com uma operação em curso, né, e qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eu estou com uma operação em curso, né, diversos alvos sendo monitorados das formas mais variadas, interceptação telefônica, interceptação telemática, vigilância, o que vocês puderem imaginar de medidas de proximidade, de obtenção de prova, né? Então eles estão sob monitoramento. Só que a rede está devagar, a rede que eu falo, os meus alvos, né? Então, fulano não fala no telefone, Beltrano não manda e-mail, o cara não sai de casa, nada disso mexe, nada disso funciona. É como se fosse mais ou menos uma rede neural que está morrendo, não tem sinapse. Quando eu faço essa condição coercitiva de um determinado alvo, né? A polícia chega na casa do meu alvo, bate a porta, o senhor nos acompanha, tem uma ordem judicial aqui para o senhor comparecer à unidade policial. Quando esse alvo é deslocado, né, quando essa pessoa ela é deslocada,
e dá-se uma publicidade ou conhecimento sobre aquele fato, a rede neural, as sinapses começam a funcionar. Então o cara que não falava no telefone passa a ligar, o cara que não mandava e-mail passa a mandar, o sujeito que não saía de casa sai correndo que nem barata tonta. É a hora que as forças de persecução, né, vão realizar a investida probatória, vão conseguir obter alguma conversa relevante, alguma mensagem trocada que é importante para a investigação, o que ele chama aqui de obtenção de elementos probatórios fundamentais. Entenderam? A condução ela não tem como objetivo violar o direito ao silêncio. Não se espera que o cara conduzido entre em desespero. Eu vou falar. Não, não é nada disso. A condução coercitiva nessas situações, então nessa condução coercitiva autônoma, essa condução coercitiva desvinculada à necessária oitiva, à necessária fase procedimental, essa condução coercitiva autônoma, ela tem uma finalidade probatória reflexa, né? Não é produzir a declaração daquela pessoa conduzida necessariamente. Pode até ser, mas em relação, por exemplo, ao réu, isso não funciona. Em relação ao investigado, isso não funciona porque ele tem a barreira do direito ao silêncio, né? Marcelo, exatamente, o Marcelo deu uma boa dica, evitar combinação de defesa, destruição de provas, perfeito, também seriam aplicações adequadas para isso, né? A ponderação que se faz, e houve um comentário sobre isso quando da condução do ex-presidente, exato, em técnica de inteligência, chamaria isso de história cobertura, tá, ô Jorge? A gente faz uma movimentação para chamar a atenção, quando na verdade o nosso objetivo é outro, é uma cortina de fumaça, uma história cobertura, né? Não, serendipidade não, porque em tese eu tenho um objetivo específico. Se eventualmente, eu não consegui ler o nome, mas se eventualmente nas minhas interceptações já em curso caírem informações para além daquilo que eu estou investigando, eu vou aplicar serendipidade. Agora, se eu movimento a rede para que os meus meios de obtenção de prova funcionem, eu não falo em serendipidade, porque eu estou com uma investigação em curso. Só para voltar aqui e fechar essa ideia, né, houve esse rumor sobre o seguinte, então o ministro Gilmar Mendes deferiu a liminar, não vai ser mais possível conduzir o réu, porque o réu tem direito ao silêncio, portanto ele pode simplesmente se abster de ser apresentado, etc, etc, etc. E aí houve um rumor de, então vão aumentar as quantidades de prisões temporárias, né? Existe uma tentativa de correlação desses temas, sim. A prisão temporária com a liminar deferida, a medida cautelar, na verdade, deferida na DPF 444. Né? O Vladimir Aras é um deles que fala que seria possível a redução da quantidade de prisões cautelares, prisão preventiva ou prisão temporária, pela substituição por condução coercitiva. Flagrante preparado ou esperado, não sei se a gente vai falar em flagrante, né? E vejam o seguinte, eu posso conversar sobre isso com vocês outro dia. Dentro da ideia, eu colocaria mais isso no canto da situação do agente provocador, né? Mal comparando as figuras, seria uma figura próxima ao agente provocador. Eu posso conversar outro dia com vocês sobre a teoria da armadilha, que é um tema interessante, entrapment defense, dentro do agente provocador, tá? Então, segura um pouquinho essa informação, eu volto outro dia e complemento, tá? Só para fechar aqui. Então, o próprio Vladimir Aras trabalha essa ideia de que seria possível a condição coercitiva como uma medida de minorar, né, diminuir a gravidade das ações repressivas em relação ao réu, como prisão preventiva ou prisão temporária. Só para fugir um pouco do Vladimir Aras, se vocês pegarem a obra do professor Guilherme de Souza Nucci, né, no manual dele de processo e execução penal, ele fala especificamente nas modalidades de prisão provisória, e ele elenca lá prisão preventiva, a prisão temporária, fala daquelas hipóteses antigas de sentença condenatória recorrível, decisão de pronúncia, etc., e elenca como uma das modalidades a condução coercitiva, né? Então, para ele, condução coercitiva é a modalidade, ainda que provisória, breve, né, limitada no tempo, limitadíssima no tempo, é uma modalidade de prisão provisória, é uma modalidade de prisão cautelar. E, portanto, na lógica do Nucci,
também precisa obrigatoriamente de autorização judicial. Perfeito? A última referência que eu queria fazer com vocês, e essa eu acho extremamente importante para a nossa prova do MP, é a seguinte: temos a manifestação do Supremo, né, da lavra de um ministro em sede de medida cautelar em ADPF, né? Obviamente fez um rumor enorme, fez um estardalhaço, mas eu trabalhei isso com o pessoal no CERS e vou trazer essa dica para vocês também, né? Observe aqui o HC 107.664 de São Paulo, HC 107.664 de São Paulo, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, primeira turma, né, lá de setembro de 2011, então já tem um tempo, mas setembro de 2011, ele fala expressamente na legalidade, vamos botar assim, na constitucionalidade da condução coercitiva, né, que seria base do poder de persecução a realização disso. Então, né, ele fala aqui especificamente em legitimidade, em possibilidade, a precedente seria, portanto, possível a utilização da condução coercitiva. Vale dizer, o Supremo, ainda que em 2011, já se manifestou positivamente pela possibilidade de aplicação da condução coercitiva. Brincadeira de oráculo. Isso significa dizer que daqui para frente o Supremo vai entender dessa forma e a cautelar na ADPF 444 vai ser derrubada? Não significa dizer. Nós estamos em tempos novos, composição do Supremo diferente, né? Uma série de questões que vão além do universo jurídico e, portanto, eu não tenho como fazer essa futurologia. O cuidado que eu quero que vocês tenham é o seguinte: se isso eventualmente cair na prova, lembrem-se, doutrina tradicional, condução coercitiva, para quem não comparece ao juízo após uma intimação, após ser cientificado sobre a necessidade de comparecimento, né? Visão moderna, ou conceito autônomo de condução coercitiva, atrelado ao poder geral de cautela do juiz, portanto, podendo ser realizado sem prévia intimação, com a finalidade de obter meios probatórios fundamentais e, para além disso tudo, né, em que pese manifestação recente, né, 18 de dezembro de 2017, em que pese essa manifestação recente, o Supremo já tem precedente falando sobre a constitucionalidade da condução coercitiva, né? Me parece que essa seria uma orientação bastante razoável, mormente, especialmente se a gente considerar que a condução ela não é realizada tão e simplesmente para a oitiva do réu, né? Só um adendo aqui, né, que eu acho importante para a gente fechar essa conversa, no que se refere ao réu, a parte da doutrina que fala no chamado direito de defesa pessoal negativo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas direito de defesa pessoal negativo, que nada mais é que o direito do réu não comparecer em juízo. Há quem sustente que o réu não precisa se apresentar em juízo por N motivos, né? Para não sofrer o constrangimento, o streptus iudice, o streptus fori, para não ser reconhecido, N fatores. Então, direito de defesa pessoal negativo. Isso, inclusive, se vocês prestarem atenção à disciplina do tribunal do júri, né, é uma das faculdades do réu. Ele deve se dirigir ao juiz, de preferência, subscrevendo também a petição do seu defensor, explicando que não quer comparecer à sessão. Em algumas situações, eu já vivenciei isso, é até bom realmente, porque se olha para o sujeito, e júri não tem jeito, é muito contato visual, é muito sentimento, etc. Se olha para a cara do sujeito, ele tem cara de matador. Nessas situações é melhor realmente ele não aparecer, porque a chance de defesa dele aumenta, né? Então, casos rumorosos, etc., vale a pena. Meus amigos, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. Parabéns a quem ganhou o sorteio. Deixa eu ver aqui de novo o nome, né? Mariana Nunes Lombardi, parabéns. Vamos fazer outros sorteios. Não lembro mais quem pediu. Vou falar sobre teoria da armadilha, para vocês. E vou falar sobre, a pedido do Jorge mais à frente, sobre emendácio, mutácio libelli, fiquem tranquilos. Deixa eu só preparar essa aula da Emerge, porque aí vai estar zero bala, vai estar atualizadíssimo, e aí eu converso com vocês de maneira mais tranquila. Beleza? Obrigado, meus amigos. Beijão, ótima noite para todos e seguimos juntos.